Não, não tenho problema algum em falar sobre abandono paterno, e nem o meu, até porque é o que eu falo. Até o meu TEDx é sobre isso, Uhum. porque é um problema, é um câncer da sociedade, o abandono paterno. É um problema que causa muitos danos. E às vezes a gente tem que fazer da nossa dor o nosso propósito. Por Sim. mais que às vezes doa eu falar, abrir o baú para falar dos dias de UTI da minha filha, ou para falar sobre abandono paterno, eu acho que é necessário. Porque existem pessoas que vão de alguma forma se identificar e de alguma forma formar uma opinião, um raciocínio, quebrar um paradigma, né? Despertar uma reflexão a respeito. E, e com relação ao abandono do meu pai, cara, aconteceu ali quando eu tinha por volta de 9 anos. É, lembro até hoje, estava com ele na estação. Já não o via com tanta frequência, tá? Não é que eu convivia com meu pai e deixei de conviver. Assim, sempre foi uma relação mais distante. Ele me visitava e tal, às vezes me levava no bar para comprar um doce. São memórias, flashes que eu tenho, assim. Mas eu lembro que nesse dia foi a última vez, assim. A gente estava na minha estação, lá em Guaianás, onde eu moro, perto da estação, aliás, estava com a minha mãe e a gente se despediu e eu nunca imaginei que aquele seria o último dia. É muito louco, né? Igual aquela coisa, aquele meme do Facebook, né? Um dia você vai jogar bola com seus amigos da última vez e ninguém vai saber que foi a última vez. É clichê, mas é muito louco a gente pensar nisso, né? Por isso que a gente fala tanto da presença paterna, porque a gente nunca sabe quando vai ser a última vez, né? E aí foi isso, assim. Ele foi embora e eu nunca mais o vi. E eu vivi, cara, a minha vida de boaça, assim. Claro, às vezes estranhava, né? Ia na escola, como eu falei, nunca meu pai não ia na reunião, tinha uma festinha ou outra, meu pai não aparecia, né? Enfim, casei, me formei, enfim, me acostumei. E para mim, né, eu acho que assim, tem muito de pessoa para pessoa, tem pessoas que vão encarar isso de uma forma vão acusar mais o golpe de forma imediata, talvez. Vão ficar mais depressivos e tal. Eu acho que, de repente, se eu tivesse uma relação muito próxima com meu pai e esse cordão fosse cortado de uma vez, de repente eu pudesse sofrer. Como já era uma relação distante, eu vivi minha vida. Mas hoje eu vejo os impactos que isso teve, né? Ou que isso tem. Porque na fase adolescente, no começo da fase adulta, quando eu era criança, a gente tem a cabeça muito ocupada com tudo, né? A nossa vida é a milhão, a gente tem muita energia. Quando a gente fica adulto, chega ali nos 20, quase 30 e bate nos 30, 30 e pouco, a gente dá uma assentada. Né? A gente já não aguenta mais ficar no rolê até 2 da manhã. Pelo menos eu que sou. Eu tenho 36 anos com um corpinho de 80. Tá ligado? Não aguento. E aí você tem tempo para refletir mais acerca de algumas coisas. E claro, e aí a gente começa a vazar óleo, né? Já começa a vir a idade do condor aí. Já começa a dar problema de saúde e tal. Então hoje eu vejo, cara, que assim, eu olho e eu sempre tive uma vida com uma autoestima super baixa. Sempre fui um cara muito desmotivado. Até hoje eu sou um cara que assim, peço desculpas por qualquer coisa. Eu não sei dizer não, né? Eu sofri de ansiedade há alguns anos, precisei tomar medicação para ansiedade, sabe? E isso tudo eu avalio, e é claro, não vou jogar tudo na conta do abandono paterno. Né? Eu venho de um lugar onde a vida é difícil mesmo, que é a periferia, a Zona Leste, né? Uma condição social baixa, não tinha o carrinho que eu queria ter, sabe? Não estudava, de repente, na escola que poderia estudar. Mas isso é só da condição social e está todo mundo lá no mesmo barco. Né? Mas quando eu avalio que eu sempre que eu sempre tive essas questões assim, que é normal ter. Hoje eu olho e falo, poxa, será que era realmente normal ter? Eu nunca tive uma figura de segurança, sabe? Então, quando eu ia, de repente, fazer uma prova na escola, quando eu fui prestar o vestibular, eu nunca tive o cara que chegou e falou, porra, vai lá que você vai conseguir, você é capaz, eu acredito em você, e se der tudo errado, a gente tá junto. Eu tô aqui, entendeu? Então, eu fui vivendo sem essa referência. Hoje eu olho e falo, não, cara, será que a minha insegurança hoje não é justamente porque eu nunca tive nenhuma segurança, ninguém por mim? Porque quando a gente é criança, a gente precisa dessa figura, sabe? Sim, sim. A gente precisa conversar, a gente precisa incentivar, a gente precisa motivar, mesmo que seja no detalhe. Porque o problema emocional, a gente vem no detalhe, cara. Traumas de infância, a gente pega, às vezes é detalhe, às vezes uma surra que você levou você nunca mais vai esquecer, já te causa um trauma. Né? Às vezes um susto faz com que você tenha medo de atravessar a rua, crie medos. Né? Então é isso também. Eu cresci com muitos medos. Eu sempre, por exemplo, eu tenho medos bizarros. Eu tenho medo de cachorro, velho. Até hoje. Aliás, não só de cachorro, eu tenho medo de qualquer bicho. Se aparecer um gato aqui, para a gravação, velho.
Sabe? Então, assim, eu nunca tive alguém para chegar e falar assim, cara, ele não vai te. Sabe? Tipo, vem aqui, qualquer coisa eu te pego. Ou. Não. E aí a gente vai criando traumas, vai criando medos, vai criando insegurança. E tudo isso por falta da figura de segurança. E na boa, Niltinho, a mãe não faz esse papel. Assim como no abandono materno, o pai pode fazer o que for, ele não vai fazer o papel da mãe. Por isso que eu sempre digo, pai é insubstituível. Não importa se você teve um avô presente, se você teve um tio presente, um irmão, uma mãe, não importa. A figura paterna ela é insubstituível. E a materna também, né? E hoje eu tenho muita. Porque antes eu ainda falava, não, poxa, né, meu tio cuidou de mim, meu irmão cuidou de mim, e eu tenho eles como pai. Sim, né? Eu tenho pessoas que eu posso falar, poxa, foram pais para mim. Mas quando a gente fala de paternidade de uma forma mais profunda, não é isso. Sacou? Até porque eles não tinham obrigação. Foi por amor total. Então. E por que eu falo sobre abandono hoje? Por que eu escolhi o tema do meu TED ser um abandono? Porque eu quero que os homens entendam o tamanho do estrago que ele faz na vida de uma pessoa quando ele resolve abandonar aquela pessoa. Principalmente quando aquela pessoa é o filho dele, porque não vai ter outro para fazer no lugar o trampo, sacou? Para dar o abraço, como eu falei, para chegar e, porra, para bater uma bola, velho, sacou? Para montar um carrinho de rolemã, para se estrepar junto, sabe? Eu fui fazer cirurgia quando eu era pequeno, eu ia pro pronto-socorro, cadê meu pai, velho? Sacou? Não está aqui. Não importa quem vai fazer as vezes, ele não está aqui, né? Então, pense em 2 vezes, cara. Pense 2 vezes antes de abandonar o filho. Porque você está causando algo na vida dessa criança que você não tem noção do que lá na frente. Graças a Deus eu cresci, eu mesmo com as minhas questões, eu sou uma pessoa que tenho valores, né? Que não fui para um caminho zoado, né? Mas isso acontece muito, né? E aí a gente vem para o recorte social que você mencionou, de que o maior índice de abandono está nas periferias, né? Justamente pelo que a gente falou, pela referência que o cara teve também. Então, é uma cadeia, né, que faz com que o abandono aconteça. E aí o estrago ele acaba sendo muito, muito maior, né?